Hoje eu estou aqui para falar para vocês como a Hamper vai fechar o loop entre marketing e vendas B2B. Mas para a gente entender como a gente chegou até aqui, a gente precisa entender os fatores históricos que nos trouxeram até aqui. Muito do que a gente conhece da área de vendas vem do que a gente chama de era artesanal, que vem lá dos anos 80, anos 90, coisas como spin selling, bunch, teoria das restrições, que são amplamente ensinados nos cursos de vendas até hoje, são conceitos que já têm várias décadas, que inclusive endossam um pouco do sentido pejorativo que a gente entende ainda da profissão de vendas, né? Como sendo eventualmente uma carreira de alguém que adotou porque não deu certo numa outra área, e coisas que a gente entende que para vender você precisa ter um dom, né? A gente conhece aquele profissional de vendas que bate todas as metas de um jeito que ninguém sabe explicar como vendedor artista, né? Ele tem um dom, um talento. Isso acaba tornando a profissão de vendas até um pouco taxativa ou excludente, né? Porque a gente escuta aquelas máximas, você nasceu para vender, já você não vai se dar muito bem com vendas, deveria procurar outra coisa para fazer. E principalmente a questão do carisma, da persuasão, né, que ajudou essa profissão a se tornar algo mais pejorativo. Nos últimos 10, 15 anos, a gente passou por uma primeira revolução em vendas e a gente tirou um pouco desse lado tão intuitivo de vendas e a gente começou com processos, com ferramentas que ajudaram a pavimentar melhor e eventualmente a gente entrou no que a gente chama de era industrial em vendas. Dentro da era industrial de vendas, a máxima que a gente segue é a da tal máquina de vendas. E a máquina de vendas ela presume uma ênfase muito grande em processos e em sistemas. E a gente espera que agora, né, nessa década atual de 2020 para cá, a gente consiga causar uma nova revolução, né? Uma revolução para entrar aí na era digital e finalmente digitalizar essa profissão de vendas e digitalizar as áreas de vendas das empresas. Fato é que a gente mirou estar na era digital, mas aonde a gente realmente está hoje ainda é na era industrial. Então, quando a gente se coloca no sapato de consumidores, a gente realmente já tem uma experiência digital, uma experiência diferente. Basta a gente pensar como é a nossa relação, por exemplo, com um banco digital, como é a nossa relação com streamings de vídeo, com aplicativos de delivery. Realmente, como consumidores, a gente teve uma transformação na relação que a gente tem com o consumo, com as marcas, com as empresas. Mas se a gente for críticos e olhar, a jornada de compra B2B não mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Então, claramente, existe ainda um gap de inovação entre nossa experiência como B2C, como consumidores, nossa experiência como B2B, como compradores e vendedores de empresas. Para não ficar só na dependência aí de a gente entender o lado do consumidor, vale a gente olhar também para dentro de casa, como vendas ainda não é uma profissão digital. Eu queria contar um pouco com a criatividade de quem está nos assistindo e imaginar junto comigo, por exemplo, uma reunião de uma área com uma área de produtos. Como que as pessoas estão se comportando dentro dessa reunião? Qual que é a postura da gestão, né? Eu consigo imaginar pessoas mostrando drafts, né? Mostrando mockups de produto, trocando ideias, discutindo a jornada do cliente, como melhorar a experiência para esse cliente, um trabalho bem colaborativo, né? Bem entusiasmado. Quando eu penso numa área de desenvolvimento de software, como que essas pessoas estão se comportando, né? Eu já imagino as pessoas discutindo dentro das premissas de metodologias ágeis, usando post-it, usando um quadro, né? Planejando aquela sprint, deliberando sobre o que entra, o que não entra, um trabalho super colaborativo, né? A gestão ali apoiando, ajudando a tomar as decisões. Pense numa área de marketing. Eu já imagino as pessoas usando um quadro, desenhando gráficos, né? Desenhando também mockups de tela ali na lousa, brainstormando ideias, guardando ideias para um outro momento e tudo mais. Agora pense na área de vendas. Qual que é a postura das pessoas? Qual que é a postura da gestão? Eu já imagino uma reunião onde a pauta é forecast, a gestão está ali intensivamente cobrando uma meta, né? As pessoas estão um pouco constrangidas, um pouco com receio de ter que expor o seu número e de repente ser usado de bode expiatório na frente dos colegas.
Não vamos adotar isso como se fosse, né, uma verdade única, uma verdade absoluta, mas infelizmente ainda é assim dentro de muitas empresas. Então a gente mirou uma cultura e uma era digital, mas fato é que hoje o status quo do mercado ainda é a tal máquina de vendas. E eu vejo muita gente falar sobre máquina de vendas, né, com muito orgulho, como se fosse algo realmente transformador, mas não é. O que eu compreendo como máquina de vendas é, na verdade, uma cultura de pressão que escala através de processos e tecnologias que sistematizam essa cultura de pressão. Já tem uns 5, 10 anos que a gente fala sobre máquina de vendas, e se a gente for olhar os cases de sucesso de máquina de vendas, não são empresas que criaram boas culturas e que melhoraram exponencialmente a relação com o seu consumidor, mas são empresas que acabaram crescendo mais análogas a um call center do que uma empresa com uma cultura realmente digital. E se a gente fizer um deep dive dentro de uma máquina de vendas para entender como que funciona, né, a organização, a estrutura dessa máquina de vendas, a gente tem a alta gestão, que é quem tem poder para determinar metas, para determinar orçamentos e passa essas ordens de cima para baixo. E aí a gente tem a gestão média, que normalmente é cobrada por entregar esses resultados pela alta gestão e, por sua vez, repassa essa pressão para o nível de baixo. Normalmente, essa camada ela usa ferramentas ali de comando-controle, né, para ter o time na mão, para controlar as pessoas e cobrar esforço, cobrar atividade, cobrar tempo das pessoas. E, por fim, a gente tem as pessoas, né, ou os funcionários que estão separados em áreas diferentes, o que a gente chama de silos, né? Áreas que têm dificuldade de se comunicar porque é um ambiente muito competitivo, todo mundo é pressionado por entregar seus números, então a cultura acaba sendo muito individualista e para tentar estimular com que as pessoas cheguem nesses resultados é implementado a cultura do medo e desejo. Aí a gente escuta aquelas máximas que acontecem dentro das áreas de vendas, que é bata a meta e seja super-herói, né? Bata sua meta e você vai andar de carrão importado, não bata suas metas e você vai ser convidado a se retirar da empresa, né? E aí dentro de um ambiente desse, né, de uma panela de pressão como essa, acaba que ninguém é feliz, né? Não dá para intitular uma cultura com essa característica como uma cultura digital, uma cultura baseada em pessoas. E aí a gente pode pensar assim, tá bom, mas isso está restrito à área de vendas, né? Como que isso me afeta? Como que isso afeta o resto da empresa? Na minha opinião, uma empresa que tem ainda uma área vivendo na era fabril não pode se intitular como uma empresa de cultura digital que prioriza pessoas, seja ela uma startup, seja ela uma empresa tradicional. E os efeitos da área de vendas ainda na era fabril ou da tal máquina de vendas, eles se refletem em toda a empresa. Por quê? A gente tem uma área que ela é altamente dependente de trabalho braçal, ou seja, a gente tem profissionais que passam a maior parte do tempo fazendo trabalhos repetitivos, burocráticos, que não ajudam necessariamente essas pessoas a chegarem nos seus objetivos. Pelo excesso de trabalho braçal que existe, é preciso implementar um modelo de gestão muito mais baseado em microgerenciamento, ou seja, controlar as pessoas, medindo o esforço, medindo o volume de atividades, controlando o horário das pessoas. Para tentar fazer isso funcionar, tem que implementar uma cultura de pressão, a cultura de medo e desejo, que eu descrevi alguns instantes atrás. E isso acaba resultando em uma rotatividade de time muito alta, porque ninguém é feliz trabalhando em um ambiente assim, nem a gestão que opera com o microgerenciamento e nem as pessoas que estão debaixo do microgerenciamento, sendo cobrado por esforço. Logo, essas pessoas não ficam e a gente vê isso se refletindo muito nas empresas, a gente vê profissionais de vendas que ficam entre 3 e 6 meses dentro das empresas, mal tiveram tempo de se capacitar e acabam sendo desligados ou acabam, por iniciativa própria, se desligando da empresa porque ninguém consegue ficar trabalhando em um ambiente assim. E isso impossibilita que as pessoas aprendam e evoluam para que a empresa possa dar os próximos passos. E aí, quando a gente combina
um modelo desse, onde dificilmente as metas são atingidas e a rotatividade ela é muito alta, isso acaba gerando um problema financeiro. E aí, porque a empresa tem uma dificuldade financeira, ela não tem dinheiro para investir em contratar pessoas mais preparadas ou investir em formação de pessoas, ela continua trabalhando com pessoas que têm um trabalho mais braçal e isso mantém todo o time de vendas no ciclo vicioso. Esses efeitos acabam sendo expandidos aí para a empresa como um todo, se a gente partir do princípio de que a área de vendas é a engrenagem que faz mover a receita da empresa, é o coração que bombeia sangue para o resto das outras áreas. A gente adoraria que vendas B2B fosse igual uma máquina de vendas, então até talvez por isso a gente adotou esse nome mais pejorativo, né, de máquina, porque máquina presume que a gente vai configurar ela de um jeito para que ela acontecer e ela vai corresponder exatamente como a gente gostaria, né? Talvez até facilite para quem vende cursos, para quem vende ferramentas, explicar o processo de vendas como máquina, né? E quando a gente olha para a máquina de vendas ou para a anatomia do que é a máquina de vendas, né, que é expressada visualmente em forma de um funil, a gente vê a pressão, a mesma pressão que acontece no modelo organizacional acontecendo na jornada de compra do cliente, né? A gente tem uma primeira etapa onde a gente precisa fazer a geração de leads, muitas vezes falta inteligência, falta método, falta tecnologia para fazer isso bem feito, as pessoas de vendas acabam sendo alocadas para fazer e boa parte do tempo dessas pessoas é desperdiçado fazendo essas atividades, tentando garfar pessoas aí para colocar para dentro desse funil de qualquer forma, pela escassez de tempo, de banda cognitiva das pessoas e até de volume de oportunidades para trabalhar. Todo esse funil acaba sendo pressionado, né, e empurrado para baixo. A gente vê o reflexo disso nas taxas de conversão, que acabam não sendo satisfatórias ou que passa com uma qualidade muito baixa. E, por fim, o que sai do outro lado, ou seja, o output desse processo também, muitas vezes em volume não satisfatório e numa qualidade muitas vezes menos satisfatória ainda, e é um modelo que presume muitos desperdícios ao longo do processo, ou seja, você tem um processo de vendas que ele parte do princípio de que você precisa de 100 leads para fechar uma venda, o que está acontecendo com aqueles outros 95 leads que você adquire e que você investe tempo e que vão sendo desperdiçados ao longo do processo, né? Então, eu queria trazer uma outra reflexão que para mim assim fecha a questão da máquina de vendas, é que a gente entender a nossa empresa B2B, compreendê-la por dentro e pensar quais são os principais ativos que essa empresa tem, né? Na minha opinião, os principais ativos são as pessoas do time, os clientes da empresa e a propriedade intelectual, ou seja, se é uma empresa de software, é o próprio produto. Se é uma consultoria, uma empresa de serviço, é o método dela, né? O jeito de gerar valor para o cliente. A gente está falando de uma empresa que é uma empresa de conhecimento. E aí a reflexão que eu trago é por que a gente adota abordagens Fabris para uma empresa de conhecimento como uma empresa B2B. As abordagens simples e Fabris não vão funcionar em um ambiente complexo como é o caso de uma empresa B2B, uma empresa de conhecimento. Então a cultura da pressão, a cultura hierárquica, top-down, de definir uma meta no alto escalão e empurrar a meta de cima para baixo na equipe, não vai funcionar. Assim como o modelo de funil empurrado, de forçar a entrada de leads, empurrar esses leads até o final, também não vai funcionar. É impossível você escalar uma operação nesse formato, é impossível você criar uma cultura onde as pessoas são felizes e trabalham bem, e por sua vez é impossível atingir os resultados financeiros desejados e envolvidos em toda essa cadeia. Para fechar, uma última reflexão, se a gente pensar na nossa área de vendas de verdade, ela se parece mais com uma máquina que a gente vai lá e configura ela para as coisas acontecerem exatamente como a gente gostaria que acontecesse, ou seja, a gente estabelece lá o processo do jeito que a gente quer que ele aconteça, coloca as pessoas onde a gente quer que elas estejam e cobra elas para que elas executem exatamente como a gente queria, ou a nossa área de venda se parece mais com um organismo vivo,
ou seja, é uma área que precisa tomar decisões no dia a dia, que trabalha com intelecto, que tem pessoas que têm vontades próprias, que têm criatividade, que precisam resolver problemas que surgem durante o dia a dia, ou seja, é um organismo que, para ele crescer, ele precisa se adaptar às mudanças do ambiente, né? Ele recebe vários estímulos e responde a esses estímulos, diferente de uma máquina que ela é extrinsecamente impulsionada, ou seja, você configura ela e dá o play para ela funcionar. Uma área de vendas ela é intrinsecamente impulsionada, ou seja, ela é uma área composta majoritariamente por pessoas que têm vontades próprias, que têm desejos, ambições, necessidades e por aí vai. E são essas pessoas que estão em contato com os clientes. Quando a gente fala de era digital, é essencial a gente entender que a era digital, apesar desse nome, não é a era da tecnologia, é a era das pessoas. Só que para as pessoas fazerem o que é valioso para o ser humano fazer, ela precisa de tecnologia apoiando para escalar o processo. Muita gente acha que ter implantado um software na área de marketing ou de vendas já colocou a empresa dentro da era digital. Mas não é só implantar um software, né? Passa pela tecnologia, mas passa também por cultura. E a gente, para entrar na era digital e realmente fazer valer disso, a gente precisa fazer mudanças estruturais na nossa empresa. De uma estrutura fabril e engessada para uma estrutura ágil e flexível. Dentro de uma cultura digital, os atores eles estão presentes, só a maneira como é organizada é diferente. Ou seja, no lugar de uma estrutura piramidal, faraônica, onde a ordem vai de cima para baixo e as metas são passadas e as pessoas trabalham debaixo de pressão, de controle, da cultura do medo e desejo, você tem uma organização mais circular, né? Uma estrutura circular, onde as informações elas correm. Você tem a organização, a gestão da empresa, que sim determina os objetivos, que determina o propósito, né, e que dá cadência para que isso aconteça. Aí você tem as áreas que são especializadas em fazer aquele propósito acontecer e entregar isso em forma de valor para os clientes. Áreas como marketing, vendas, customer success, para citar algumas, que compõem essa cadeia que está envolvida. E você tem as pessoas que trabalham dentro dessas áreas, que têm os seus papéis a serem desempenhados, e para que elas atinjam o potencial esperado e trabalhem principalmente com intelecto e não com medo, elas precisam de tecnologia, mas tecnologia que favoreça o trabalho delas, que escalem processo, não tecnologia para monitorar e controlar o trabalho, para ver se ele está sendo feito ou não. E por fim, a gente tem a liderança, que é um agente essencial envolvido nessa cadeia, que não está ali para microgerenciar as pessoas, para controlar e comandar as pessoas, e sim para desenvolver essas pessoas. Então, na medida que a gente libera tempo das pessoas de fazer o trabalho operacional e coloca elas para fazer o que elas realmente são importantes para fazer, a gente libera tempo também da gestão, que não precisa mais se preocupar em comandar e controlar essas pessoas, e essa gestão tem tempo livre de desenvolver as pessoas. Percebam que com isso a gente cria um ciclo virtuoso dentro da nossa empresa, onde as pessoas elas trabalham felizes, elas permanecem e elas são desenvolvidas, ou seja, esse organismo ele fica cada vez melhor. O que toda empresa B2B quer é rampar, quer crescer, né? Que é uma jornada de crescimento vertiginoso de preferência, mas a verdade é que a jornada ela é cheia de altos e baixos. E tá tudo bem, a gente tem que compreender isso na nossa jornada, porque a empresa ela vai graduar de fase várias vezes. Só para citar algumas, para trazer exemplos para todo mundo conseguir se enxergar, né? A nossa empresa ela vai passar do estágio do que a gente chama de founder sales, que são ainda os sócios e as sócias da empresa vendendo, sem muito método, trabalhando ainda no modelo que a gente chamou ali de vendedor artista, e está tudo bem, porque para esse primeiro momento é normal a gente vender dentro da nossa rede de relacionamento e vender do jeito que a gente sabe vender, sem se preocupar tanto com método, com replicação de processo, com escala. Só que em algum momento a empresa ela vai graduar para a próxima etapa e ela vai entrar em um estágio de startup, que é um estágio mais de tração, onde ela começa a precisar se preocupar com canais de leads mais sustentáveis,
com métodos de vendas que vão facilitar com que a gente ensine as próximas pessoas, porque em algum momento da história essa empresa vai atingir mais um nível de crescimento e ela vai graduar mais uma vez, de startup para uma empresa que está num estágio de grow up. Ou seja, a empresa ela já validou um ou alguns canais de geração de leads e ela já tem um método de vendas comprovado. E esse é o momento que a empresa ela começa a desdobrar a área de vendas dela em outras especializações e começam a surgir áreas como a área de Sales Development, a área de Marketing, a área de Customer Success, que não são necessariamente só pessoas responsáveis por executar a venda, ou seja, fechar vendas, né, negociar contratos e por aí vai. E depois vem a fase de Scale Up, que é a fase que a gente sonha, né, que vai acontecer, que é o momento que vem um índice de crescimento mais acelerado, a empresa ela atinge alavancas de crescimento composto em cima da base de clientes, encontra canais de geração de leads altamente escaláveis e métodos de venda super comprovados que possibilita a empresa ter uma certa previsibilidade e conseguir expandir esses times de uma forma mais sustentável. A grande verdade é que em cada transição de ciclo o desafio muda. Então, de founder sales para startup, a empresa vai ter que investir muito na criação de método. Depois de startup para grow up, ela vai ter que saber construir times e canais de geração de leads de forma mais sustentável. E no momento de scale up, o desafio ele fica grande a ponto de as áreas terem corpo suficiente para declararem quase que independência e essas áreas elas começam a funcionar em silos e começam a trabalhar de forma desintegrada. E aí a gente tem um problema de cultura, de nós e eles, onde as áreas elas começam a não se entender e os resultados começam a não ser alcançados. E aí, para resolver esse dilema, é preciso de muito mais integração, é preciso de muito mais tecnologia, de dados, de informação e principalmente de uma cultura boa que dê conta de colocar todas essas áreas que já têm um certo tamanho na mesma página. Uma coisa que a gente aprendeu na Hamper, na verdade eu vou dizer duas, né? A primeira eu vou reforçar algo que eu já disse. Na era digital, o foco não é a tecnologia, o foco é as pessoas. As pessoas na área de vendas precisam estar posicionadas no lugar certo, onde elas têm a maior chance de entregarem o resultado que é esperado. Ou seja, o trabalho estratégico do profissional de vendas é estar focado no pipeline. É no pipeline, é nas oportunidades reais que o profissional de vendas brilha. É onde ele vai fazer reuniões, é onde ele vai construir a solução junto ao cliente, tratar isso numa proposta, se relacionar com o cliente, expandir contrato, atingir metas, tudo que o profissional de vendas gosta de fazer. Então existe uma correspondência direta entre o profissional de vendas ser estratégico e ele ter a maior parte do tempo dele dedicado no pipeline. Guarde essa informação porque é essencial. Quando a gente começou a nossa história na Hamper, a gente foi entender a jornada do profissional de vendas, a jornada de uma área de vendas, para entender quais são os maiores ofensores que impedem profissionais de vendas de estarem focados no pipeline. E a gente descobriu que primariamente o maior ofensor é a geração de novos leads, é o topo do funil. Na falta de novos leads, os profissionais de vendas são alocados a fazer prospecção na mão. A gente começou a resolver essa história em 2016, mas infelizmente isso ainda acontece em muitas empresas. A gente tem um trabalho longo ainda a ser feito dentro desse espaço para digitalizar a prospecção de vendas B2B. Nos últimos 5 anos a gente teve focado nisso. A gente entendeu qual que é a jornada da área de vendas B2B e todas as adjacências compreendidas nesse processo, e a gente entendeu que o melhor lugar para a gente estar posicionados para realmente ajudar as áreas de vendas B2B a performarem era digitalizando a prospecção. Era ali que estava a maior dor, é ali que o processo era mais arcaico. E a gente ficou muito disciplinados durante os 5 primeiros anos da empresa para ficar muito bons em uma única coisa. E durante esses 5 anos a gente conseguiu rampar tanto a Hamper quanto os nossos clientes. A gente se tornou líderes nas nossas categorias, prospecção e geração de leads, para citar algumas,
e a gente eventualmente encontrou o sucesso para nós e para os nossos clientes que a gente tanto desejava. Como eu disse, tem um trabalho longo ainda a ser feito no ambiente de prospecção. Mas o propósito da Hamper não é necessariamente digitalizar a prospecção, é digitalizar vendas B2B. E a gente decidiu não parar aí. Então, desde o começo desse ano, a gente começou a anunciar alguns avanços na estratégia da Hamper, por sua vez, prevendo cobrir gaps que ainda existem dentro da área de marketing e vendas B2B, que impedem essas áreas de serem mais digitais, de terem culturas melhores e de alcançarem seus resultados. E no começo do ano a gente anunciou que a Hamper deixaria de ter um único produto e a gente anunciou a nossa expansão para o espaço de engajamento de leads e logo em seguida a gente anunciou também a nossa entrada no espaço de automação de marketing ou de inbound marketing a partir da aquisição da empresa Lahar. Com isso, a gente se tornou a primeira empresa a ter a solução completa para geração de leads B2B, envolvendo tanto a prospecção outbound quanto inbound marketing, conectando tudo isso com uma solução de engajamento de leads que ajuda a distribuir e conectar esses leads mais rapidamente dentro do time de vendas. Ou seja, a gente digitalizou tudo que está ao redor do pipeline, tudo que alimenta o pipeline, já prevendo que o nosso foco para a gente acertar o que a gente quer acertar pelos nossos clientes é liberar tempo dos profissionais de vendas para que eles foquem no pipeline. Para isso, a gente precisa digitalizar o que alimenta o pipeline e o que está ao redor do pipeline. Mas se a gente quer que os profissionais de vendas estejam focados no pipeline, para a Hamper, ainda faltava uma peça, que agora não falta mais. Eu vou fazer aqui 4 anúncios em um só. O primeiro deles é que finalmente a Hamper tem agora seu próprio CRM. O segundo é que a forma como a gente entra nesse mercado é através de uma aquisição. Então a gente está anunciando aqui em primeira mão a aquisição da empresa Linkseller. A gente entendeu que para entrar no espaço de CRM, a gente precisava ter um produto maduro, um produto bacana, que já está pronto para ser usado pelos nossos clientes e também por novos clientes. E para isso, a gente quis contar com a experiência de quem já estava fazendo isso há alguns anos e que já tinha uma solução comprovada por alguns milhares de usuários. A gente encontrou na Linkseller o parceiro ideal para dividir essa jornada com a gente daqui para frente e a gente está anunciando a partir de agora que a Linkseller agora é parte da família Hamper. E para fazer parte da família Hamper, entra aqui um terceiro anúncio. Esse produto ele passa a se chamar Hamper Pipeline. Muito diretamente ligado ao que é esse propósito, né, de colocar os profissionais de vendas focados no pipeline, onde a gente quer que esses profissionais invistam o seu tempo, a maior parte do seu dia, da sua energia, trabalhando no pipeline, onde ele tem maior chance de alcançar os seus resultados. E o quarto aqui, para fechar, é que a Hamper passa a ser a primeira empresa a ter a suíte completa para marketing e vendas B2B, atuando em marketing, prospecção, engajamento e CRM de vendas. Recapitulando algumas coisas, hoje a Hamper está fechando o loop que existe entre marketing e vendas B2B. Isso significa que a gente passa a ser a primeira empresa a fazer isso no Brasil e a gente passa a ter uma solução completa que engloba inbound, outbound, engajamento de leads e CRM de vendas trabalhando juntos, de forma integrada, trocando informação, trocando dados, retroalimentando as equipes, colocando todos os times para trabalharem na mesma página. Quem está acompanhando vai pensar, tá bom, mas o que eu ganho com isso, né? O que isso muda no mercado? A gente começa com 4 produtos. Eles podem trabalhar de forma integrada, então já de largada a gente já tem esses 4 produtos integrados entre eles, com uma integração de primeiro nível, com uma comunicação entre dados, similar ao que a gente já está familiarizado a trabalhar com soluções que a gente usa no nosso dia a dia, mas tudo dentro de um mesmo stack, acontecendo de forma fluida.
A gente possibilita também que os clientes que já usam outras ferramentas de mercado também integrem essas ferramentas ao nosso stack, ou seja, a Humper não vai obrigar que um cliente use somente as ferramentas do nosso stack, né? A gente continua sendo democráticos, como sempre, integrando com ferramentas de mercado, com ferramentas de terceiro, ferramentas de automação de marketing, outros CRMs, mas a gente endossa a vantagem do cliente que consegue integrar todo o stack dentro do universo Humper para conseguir atingir os melhores benefícios, que é chegar em um nível de integração onde a informação ela é retroalimentada entre essas plataformas. E dentro desse novo posicionamento da Humper de suíte completa, a suíte completa ela é completa para o cliente e não necessariamente para a Humper, ou seja, um cliente que ele é majoritariamente um processo de outbound, ele não precisa contratar todos os produtos da suíte da Humper, ele pode montar o suíte que é completo para ele, ou seja, um suíte mais voltado para um processo outbound. O mesmo pode acontecer para inbound. Uma empresa que tem uma predominância de geração de leads inbound pode montar um stack Humper mais adequado com o que ele precisa para o processo dele. Então a gente está falando de uma suíte que ela é completa e integrada, mas ela é também flexível, pautada no que o cliente precisa. Aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar nesse nível de ter toda a órbita de marketing e vendas B2B passando pela nossa solução. A gente não quer se limitar a trabalhar só com automação de processo ou sistematização de processo. Se a gente quiser realmente digitalizar marketing e vendas B2B, a gente vai ter que ir além. E a gente precisa trabalhar com todo esse universo muito bem integrado para gerar informação relevante, para criar loops dentro desse processo. Imaginem aonde a gente pode chegar com um CRM integrado a uma plataforma de prospecção, onde o que está sendo fechado no CRM está retroalimentando a plataforma de prospecção para que a plataforma procure mais clientes com aquele mesmo perfil do que está fechando na ponta de venda. Isso é realmente transformador, isso rompe fronteiras entre o que existe hoje, ainda na era industrial de vendas, e o que vai existir daqui para frente, aí, muito capitaneado por nós da Humper. O que os clientes que já adotam ou que vão adotar a nossa solução de CRM ganham com isso? Imagine o poder de um CRM que tem o foco no pipeline, que é o que a gente está reiterando a todo momento que é importante, e que cuida de tudo que está ao redor do pipeline com o poderio tecnológico que a Humper já tem. Imagina um CRM que ele é integrado a cadências de e-mail automática, para que numa determinada etapa daquele pipeline, o Humper faça as atividades, os lembretes e os follow-ups, não precisando ocupar necessariamente banda cognitiva do profissional de vendas ou lotando o profissional de vendas de tarefas que não precisam ser necessariamente ele executando. Imagina um CRM integrado à nossa plataforma de automação de marketing para que quando uma oportunidade, por exemplo, ela é perdida ou ela ainda não está no timing de ser fechada, ela ser nutrida pela plataforma de marketing para que quando o profissional de vendas volte a falar com aquele contato, ele está aquecido e preparado, pronto para receber um próximo contato de vendas. Imagina o poder de um CRM que avisa a hora certa para o profissional de vendas de fazer uma ligação, que consegue deduzir a partir do comportamento que o lead tem com mensagens da sua empresa e conseguem gerar um alerta para o profissional de vendas executar uma ligação na hora que faz sentido ele fazer uma ligação, reduzindo a tentativa e erro, reduzindo a fricção de ligar para um lead na hora errada. Imagina o poder de um CRM integrado a um chat para se comunicar com o lead no canal que o lead prefere e ajudando a escalar o poder de atendimento daquele time de vendas, que no lugar de falar só de forma síncrona com um cliente por vez por telefone, pode falar com vários clientes ao mesmo tempo, explorando aí o benefício do assíncrono, usando um chat integrado aí a outros mensageiros de mercado. Imagina um CRM integrado a uma agenda inteligente. Imagina incorporar aquele link de agenda pública que possivelmente você já usa dentro do teu CRM,
para que você disponibilize a tua agenda para os teus leads marcarem no melhor horário para eles, dentro dos slots disponíveis, e aquilo já logue as informações dentro do teu CRM. Imagina tudo isso combinado, ou seja, um agendamento que foi apontado, mas acabou não acontecendo, né? O que a gente chama de no-show, um dia vai poder ser reengajado automaticamente pelas próprias cadências do Hamper. Então, assim, aonde a gente pode chegar com isso é infinito. Mas aonde a gente já começa de largada explorando é o nosso maior diferencial. O maior valor que a Hamper gerou até aqui pelas empresas B2B foi destravar a geração de leads. Então a gente já começa tendo um CRM que, por definição, ele gera leads. Para empresas que não têm leads para trabalhar no pipeline, não basta ter ferramenta. Uma ferramenta que te ajuda a escalar um processo que não tem volume dentro do processo. Então a gente já está trazendo o componente que a gente faz de melhor dentro da Hamper, que é dar poder para os profissionais de vendas gerarem os seus próprios leads e já alimentarem o seu pipeline para que eles tenham insumo para conseguir trabalhar. A gente vai trabalhar duro para isso. Muito do que eu mostrei aqui concatena entre o que já é realidade e o que é roadmap. A gente tem uma jornada longa aí de tecnologia, né, na Hamper pela frente para fazer tudo isso funcionar, mas a gente já tem de largado um stack de 4 produtos integrados e prontos para funcionarem dentro da tua operação aí de marketing e vendas. Se você curtiu e quer conhecer mais, quer ser aí uma das primeiras empresas a usar o Hamper Pipeline, acessa hamper.com.br/pipeline. Essa apresentação está terminando por aqui, só que a Hamper está só no começo. Então aguardem aí que a gente tem sempre novidades para trazer e a gente vai seguir aí a nossa jornada de rampar contra a máquina de vendas, porque vendas é sobre pessoas. Beleza? Até breve!